The Dwellers at the Gates of Silent Memory. Esse era o nome original do At the Gates, uma das bandas fundamentais do death metal melódico de Gotemburgo. Vamos falar hoje da discografia do At the Gates, banda formada em 1990 e que talvez tenha chegado ao fim neste ano de 2025, com a morte do vocalista Thomas Lindberg. Vamos então abordar a discografia do At the Gates nesse vídeo. Acompanhe. É hora de falar de death metal melódico sueco. Sim, o som de Gotemburgo, né, formado principalmente pelo At the Gates, In Flames e Dark Tranquillity. Já falei aqui no canal do Hypocrisy, de outras bandas suecas, mas agora é a vez de falar do At the Gates. Uma banda que é fundamental justamente nesse estilo de metal extremo tão melódico dos suecos. E o At the Gates, formado em 1990, é uma das grandes referências aí, junto com In Flames e Dark Tranquillity, do som de Gotemburgo, né? As três bandas vieram de lá. O At the Gates, que talvez tenha chegado ao seu fim neste ano de 2025, com a morte do seu vocalista Thomas Lindberg. Vamos lá então. São 7 álbuns de estúdio que eu vou comentar aqui, né? O At the Gates, formado em 1990, lançou seu primeiro álbum, The Red in Skies Is Ours, em 1992. Eu tenho aqui a versão argentina desse CD. Bem, aqui a banda ainda fazia, digamos assim, um death metal mais convencional, embora uma coisa já era bastante visível, né? O vocal do Thomas Lindberg não era assim tão gutural, era mais rasgado, né? Alguma coisa ali meio próxima do punk, do hardcore, que de fato, né, foi constituindo essa sonoridade conhecida como Gothenburg Sound, né? O som de Gotemburgo dessas bandas de metal melódico, de death metal melódico, né? Bem, em 1993 veio o segundo álbum, With Fear I Kiss the Burning Darkness, né? Bem, vocês já percebem pelos títulos, né, toda uma característica também diferente dessa banda, né, cujo letrista, justamente o Thomas Lindberg, né, que também era um estudioso de ciências humanas e professor, abordava aí temas complexos e inusitados para as bandas de death metal na época. Hoje em dia é menos incomum. Bem, esse disco já foi lançado pela Peaceville, né? Eu tenho aqui uma versão que tem um DVD bônus. Depois, em 1994, veio esse álbum aqui, chamado Terminal Spirit Disease, que na verdade é um EP, só que a gravadora colocou lá 3 faixas ao vivo para lançar o álbum como um full length, né, um LP, mas de fato é um EP, né, e cuja sonoridade já anunciava aquele que foi o grande álbum desse primeiro período do At the Gates, o Slaughter of the Soul, lançado em 1995. Álbum bastante influente, não apenas para a cena ali do death metal melódico sueco e europeu em geral, mas também para aquilo que veio se constituindo como metal extremo moderno e contemporâneo, né? Especialmente as bandas de metalcore se inspiraram bastante nesse álbum aqui do At the Gates. Bem, depois do lançamento deste álbum, né, embora ele tenha sido um sucesso de crítica, né, e de público também, a banda inesperadamente ela se desfez no ano seguinte, em 1996, ficando aí durante muito tempo em hiato, voltando, né, a tocar apenas lá para 2007, 2008, até que em 2010, de fato, a banda voltou, né, para valer e lançou um disco, né, depois de quase 20 anos, um disco novo, o At War with Reality, né, lançado em 2014.
Depois, a banda, né, que ali, né, já havia se constituído como uma banda importante, né, ao longo dos anos, o Slaughter of the Soul foi se tornando um verdadeiro clássico. A volta em 2014 ali com o At War with Reality foi bastante saudada. A banda lançou ainda em 2018 este aqui, que é o To Drink From the Night Itself, em 2018. E, finalmente, em 2021, esse álbum aqui, The Nightmare of Being, que foi, infelizmente, o último álbum que a banda lançou com o Thomas Lindberg ainda vivo. Curiosamente, a banda ela planeja ainda lançar um álbum, porque as gravações desse novo álbum já se iniciaram no período em que o Thomas Lindberg começou a apresentar os sintomas da sua doença, que acabou, né, o levando a seu falecimento, mas ele conseguiu gravar os vocais. Então, nós podemos esperar aí para os próximos anos o lançamento do álbum final do At the Gates, né? Então, este ainda não foi o episódio final da carreira desta banda, né? Que eu espero aí que lance aí muitos materiais em termos de coisas de estúdio, álbuns ao vivo, né? E que enriqueça aí ainda mais a nossa coleção desta banda fundamental do death metal moderno, né? Sem dúvida, o At the Gates é uma referência, né, para aqueles que apreciam também esse som mais moderno e que não ficam apenas na nostalgia do old school. Bem, além do Thomas Lindberg, que eu já comentei aqui, a banda tem também como membros aí fundadores constantes os irmãos Björler, né? Jonas Björler e Anders Björler, além do baterista Adrian Erlandsson, né, que também já tocou em várias outras bandas, inclusive no Paradise Lost. E o guitarrista, né, que está na banda desde 1993, Martin Larsson. No primeiro álbum da banda, né, o guitarrista era Alf Svensson, né? Mas a banda, né, ela se manteve, apesar desses hiatos, com uma formação básica ali bastante sólida, né? Não houve grandes mudanças. E, enfim, foram então 7 álbuns de estúdio, né? E como eu faço então o meu ranqueamento desses 7 álbuns, né? Primeiro, né, vale dizer que todos os álbuns são muito bons, né? Não existe nenhum álbum fraco aqui. Então, né, uma banda que lançou poucos álbuns ao longo da sua carreira, né? Mesmo considerando esse longo hiato ali de mais de 10 anos, mas vale mencionar que a banda realmente só lançou, né, um álbum quando tinha material muito bom. Mas eu vou colocar em 7º lugar no meu ranqueamento, portanto em último, o Terminal Spirit Disease, justamente por aquelas razões que eu já comentei aqui, né? Trata-se, na verdade, de um EP, são 6 faixas, né, realmente originais. Uma delas é instrumental e depois são faixas ao vivo, né, que foram colocadas ali pela gravadora para encher linguiça, como nós dizemos, né? Mas a sonoridade aqui é muito boa e já é possível assim perceber, né, a banda se aproximando daquele som que vai aparecer no álbum seguinte, né, o Slaughter of the Soul, que de fato é o álbum talvez mais representativo ali do death metal melódico sueco. Então, Terminal Spirit Disease fica em 7º lugar. Em 6º, eu coloco o segundo álbum do At the Gates, With Fear I Kiss the Burning Darkness, né? Esse álbum, ele, como eu disse, né, é um bom álbum, mas ele não tem o frescor ali da juventude do primeiro álbum e também não tem aquela sonoridade que vai caracterizar ali a banda a partir do 4º álbum. Então, eu acho ele um álbum assim que não se destaca tanto na discografia do At the Gates. Eu tenho essa versão, como eu já disse aqui, da Peaceville, né? Que tem um DVD bônus, um show em Groningen. E quais são as faixas aqui que eu destaco, né? Tem uma faixa aqui, a primeira faixa desse disco se chama Beyond Good and Evil, né? Leitores de Nietzsche aí já vão reconhecer o título do livro do Nietzsche, Para Além de Bem e Mal, né? Tem uma outra faixa aqui com um título
bombástico Raped by the Light of Christ. Muito bem, mas eu gosto da faixa título, né, The Burning Darkness, e basicamente isso. Essas são as faixas aí que eu destaco desse álbum, We Fear I Kiss the Burning Darkness. Em quinto lugar, né, eu coloco o primeiro álbum do At The Gates, The Red in Sky is Ours. O vermelho do sol é nosso, né? Um título muito emblemático, né? E tem faixas aqui muito boas, além dessa faixa título, The Season to Come, Kingdom Gone, é maravilhosa, Through Gardens of Grief, né, que remete também ao título da primeira demo, né, da demo, né, em cassete que a banda lançou nos seus primórdios, né, e cujas faixas inclusive não foram depois, salvo engano, regravadas, né? Gardens of Grief, né, uma demo. Depois lançaram, eu acho que uma versão em CD, mas uma faixa dessa demo chamada All Life Ends está aqui como bônus, uma faixa ao vivo, né? Enfim, um disco que eu acho death metal assim, embora não seja ainda o death metal melódico típico de Gotemburgo, eu acho ele bastante original, bastante direto, né? Se destaca assim como aquilo, né, que foi, digamos, se caracterizando como o death metal europeu. Então, The Red in Skies is Ours, quinto lugar. Em quarto lugar, já vou colocar aqui os álbuns dessa fase mais recente da banda. Em quarto lugar, então, To Drink From The Night Itself, né, um álbum muito bom, né? E todos esses três últimos álbuns que a banda lançou nesse período final foram excelentes. A versão que eu tenho aqui é uma outra versão argentina, Ícaros e Pacheco Records, né, original da Century Media, e tem faixas aqui maravilhosas como a faixa título, Starbound in Stone, e qual mais? Seas of Starvation, The Mirror Black, enfim, um álbum que todo ele é muito bom, né? Mas dos três últimos aí eu coloco esse um pouco para trás, em quarto lugar. Em terceiro, eu coloco o último álbum da banda, The Nightmare of Being, que é um álbum que eu gosto bastante, né? Esse eu tenho aqui, né? Foi lançado no Brasil pela Rock Brigade, Sioninho Discos, Misanthropic, Voice Music, a partir do original da Century Media. Bem, esse álbum eu gosto bastante, né? Eu acho que eu já comentei aqui no canal em algum momento, né? Falei desse álbum porque ele tem como tema justamente o pessimismo filosófico, não é? Uma visão apocalíptica do fim do mundo. A faixa que abre esse disco, Spectre of Extinction, né? O espectro da extinção. A faixa seguinte, The Paradox, fala sobre o niilismo, né? A faixa título, né? O pesadelo de ser. Uma faixa aqui que eu gosto muito, The Fall into Time, né? Our Curse, né? Nossa maldição, a queda no tempo. E por fim, a faixa Cosmic Pessimism, né? Que apesar do título, né? E algumas menções, né? Ao pessimismo schopenhaueriano, digamos, que é aquele que eu mais me aproximo, né? Aqui, as leituras feitas pelo Thomas Lindbergh remetem principalmente à literatura filosófica inglesa ou anglo-americana. Vale a pena mencionar isso, né? Tanto que ele coloca aqui, né, nos créditos que a letra, né, dessa faixa Cosmic Pessimism foi tirada do livro do Eugene Tucker, que tem o mesmo título, né? Então, a referência é um pouco diferente daquele pessimismo metafísico da filosofia alemã do século XIX, que é o que eu já falei aqui bastante no canal. Mas, independente disso, é um disco excelente, realmente maravilhoso, The Nightmare of Being. Mas eu ainda acho o At War with Reality o melhor álbum do At The Gates lançado nessa última fase da banda.
ele que foi lançado em 2014, né? E tem a faixa que abre, né? É a partir de um texto do Sábato, né? Um escritor argentino, El altar del Dios desconocido, uma narrativa ali que abre, né? Do Ernesto Sábato, e a partir do livro de 1961 chamado Sobre Heróis e Tumbas. Enfim, realmente é maravilhoso. Tem aqui também uma faixa chamada The Book of Sand, né? O livro de areia, né? Que remete justamente também à literatura fantástica argentina, um livro do Jorge Luis Borges. E, enfim, tem várias, assim, o disco todo é muito bom, né? Death in the Labyrinth, né? Além da faixa título, né? São destaques aqui, além da já mencionada The Book of Sand, e também a última faixa, The Night Eternal, um álbum maravilhoso, At War with Reality, um dos melhores álbuns aí lançados no século XXI do metal extremo, né? Vale a pena mencionar que o At The Gates, nessa fase final, fazia uma sonoridade um pouco diferente ali da primeira fase, né? É um som mais sofisticado, né? E em alguns momentos ali lembra um pouco um death metal progressivo, mas sem exagero, sem muita firula, com bastante atmosfera, no entanto, e às vezes até um pouco doom, né? E reflexivo. Mas eu realmente, talvez eu até prefira essa versão final do At The Gates do que a versão original. Mas eu tenho que colocar em primeiro lugar no ranqueamento, é claro, Slaughter of the Soul, porque é um álbum realmente que é muito influente, é um álbum clássico, perfeito, né? Que a gente escuta assim do início ao fim e sabe que está escutando um álbum clássico, né? Então, Slaughter of the Soul não poderia ficar senão em primeiro lugar nesse ranqueamento. O álbum que foi lançado em 1995, está completando agora 30 anos, né? Eu tenho aqui uma versão lançada no Brasil pela Eishi Sun Records. Aqui, né, seria bobagem citar uma ou outra faixa. Todas as faixas são clássicas, né? Desde a primeira, Blind by Fear, até a faixa título Cold, Under a Serpent Sun, Into the Dead Sky, Suicide Nation, World of Lies, Unto Others, Nausea, Need e por fim The Flames of the End, né, que é aquela instrumental, inclusive, e vocês já perceberam, é o tema aqui da vinheta deste canal, né, feito pelo meu amigo Alan Luvart. Muito bem, então são esses aí os meus comentários sobre o At The Gates, banda sueca aí, clássica, muito importante, que eu gosto bastante. O que vocês pensam dessa banda? Quais são seus álbuns favoritos e menos favoritos? O que vocês pensam dessa banda e do death metal sueco melódico em geral? Continuem acompanhando esse canal para mais vídeos, ranqueamentos e especialmente filosofia, pois se você curte filosofia e metal, já sabe que este é o canal. Até a próxima.